Buenas tardes a todas e a todos. Agradeço novamente ao Instituto Interamericano por la oportunidade de falar com vocês, em especial ao diretor do Instituto, o senhor José Thompson, e ao coordenador do Centro de Recursos e Estudos para a Educação e Direitos Humanos, o senhor Jorge Padilla, e em especial a nosso companheiro de mesa, Dom Charles Moya, que nos alegrou muito com suas palavras precisas sobre a história do sistema interamericano em nosso primeiro encontro. Em la conferência anterior, todos me escutam bem? Sim. Ah, que bueno. Em la conferência anterior, tive a oportunidade de falar com vocês sobre o contexto ético e histórico de la creação e do desenvolvimento de los derechos humanos en nuestra región, marcadamente respecto a la OEA y a sus órganos de protección, y también abordamos los fundamentos jurídicos involucrados en esta temática. Traté, en resumen, de la creación y de los primeros años de la Comisión Interamericana, de la sistematización de su mandato, e das diferentes maneiras de implementá-lo, e em particular de seu sistema próprio de quejas ou de petições individuais. Encerré nossa charla com uma reflexão a título de las fechas de celebração que temos agora e a lo largo de 2019, sobre hasta que ponto há razones para celebrar. Hoje, quero retomar nosso caminho para seguir o seguinte plano, hasta el punto que el tiempo y también la capacidad de síntesis de su profesor lo permita. Primero, una retomada de los punteos sobre la CIDH para cuidar en particular de las medidas cautelares y de la actuación de la CIDH ante la Corte Interamericana. Segundo, nuestro tema principal de hoy, el monitoreo y seguimiento a las recomendaciones de la Comisión, y por fin algunas palabras finales sobre avances, sobre desafíos y también un mensaje de esperanza que quiero compartir con todos ustedes. Empecemos con las medidas cautelares y también la actuación de la Comisión ante la Corte. Les hablaba en la clase de anteayer que se a comissão decide que o Estado é responsável por violação de direitos humanos, a comissão então emite um informe de fundo e esse informe traz algumas recomendações. Se o Estado não cumpre a essas recomendações, a comissão decidirá publicar o caso ou submeter o caso à Corte. E se a comissão decide submeter o caso à Corte, a Corte tendrá a oportunidade de analisar o caso e de emitir uma sentença fundamentada ao final. E nesse processo participaram na comissão o Estado e as vítimas. A comissão ante a Corte. O artículo 33 da Convenção Americana estabelece a CIDH e a Corte como os principais órgãos do sistema. A Corte foi instalada em 1979, é considerada o órgão judicial autônomo do sistema e seu mandato surge a partir da própria Convenção Americana. Tem sua sede acá, como todos sabemos, em São José, e está composta por 7 juízes que, similarmente a lo que passa com os 7 comissionados da CIDH, também são elegidos a título personal e provêm de los Estados membros de la OEA. A Corte tem como objetivo principal interpretar e aplicar a Convenção e também a los outros tratados que sejam aplicáveis através da emissão de sentenças de fundo sobre os casos e também de opiniões consultivas. Ou seja, muito similar a outros tribunais internacionais, a Corte Interamericana exerce tanto na jurisdição consultiva quanto uma jurisdição contenciosa.
E a própria Corte, em termos de fundamentos desse mandato, a própria Corte corretamente, em sua opinião consultiva número 83, número 3 de 83, interpretou a los artículos 61 a 63 da Convenção como base principal de sua competência contenciosa e ao 64 como base principal, ao artículo 64 como base principal de sua jurisdição consultiva. A Comissão, de sua parte, pode emitir medidas cautelares, essas são para abordar situações consideradas graves e urgentes e que apresentem risco de dano irreparável às pessoas, e a base mais importante, o fundamento mais importante, é o artículo 25 do regulamento da Comissão. Aí, no 25, vocês vão encontrar os detalhes relacionados às medidas cautelares. Pero há também as medidas provisionais. Essas são emitidas por la Corte Interamericana. O artículo 63.2 da Convenção estabelece a competência da Corte Interamericana para tomar as medidas provisionais que considere pertinentes em casos de extrema gravidade e urgência e quando se haja necessário também para evitar danos irreparáveis. A Corte pode tomar essas medidas em relação a assuntos que sejam previamente submetidos a sua análise, a seu conhecimento, ou então seguindo uma solicitude apresentada por la Comissão. Quanto à jurisdição consultiva de la Corte, muito brevemente, o artículo 64 estabelece as bases e o tribunal pode também atuar nessa direção bajo uma solicitude apresentada por la Comissão Interamericana. Em termos de jurisdição contenciosa, em 79, para falar pouco da história do órgão, a Assembleia General eligiu a los primeiros 7 juízes e o tribunal, nesses primeiros anos, teve trabalho pouco limitado por el hecho de que número substancial de estados passou a aceitar a sua jurisdição em los anos seguintes. E a partir de aí, a Comissão passou a remitir a la Corte casos com regularidade. Em sua primeira década, e o senhor Moyer hizo uma importante parte desse processo, as opiniões consultivas são as que foram a parte mais significativa do trabalho da Corte. Em sua jurisdição contenciosa, a sua vez, a Corte interpreta as normas, evalua provas e determina, afinal, se o Estado ha violado a Convenção. Em caso afirmativo, a Corte exige ao Estado que remedie as violações. Tanto a Comissão como os Estados podem apresentar casos ante a Corte Interamericana, pero isso deve se passar bajo certas condições. E aí estará a resposta de uma das perguntas que foram hechas na classe anterior. Primeiro, o Estado demandado deve haver aceitado a jurisdição da Corte, por supuesto. Em segundo lugar, a Comissão deve concluir que o Estado demandado não ha cumprido suficientemente com as recomendações contenidas em sua decisão. E na próxima parte de nossa conferência, falaremos de como se hace esse monitoreio de cumprimento ou não das diferentes recomendações. E se aplica nessas duas condições, a Comissão emitirá o caso à Corte, a menos que a maioria absoluta de los 7 comissionados decida em contra da remissão do caso. Ao tomar essa decisão de remitir ou não, os comissionados consideram 4 fatores principais. Primeiro,
a posição do peticionário. Segundo, a natureza e seriedade da violação. Terceiro, a necessidade de desarrollar ou aclarar a jurisprudência do sistema interamericano em aquele tema ou em aquele ponto. E quarto, o efeito futuro que se espera de uma decisão sobre aquele caso, sobre aquele tema, dentro dos sistemas jurídicos dos Estados-membros. As pessoas não podem acudir diretamente à Corte e devem primeiro apresentar sua petição ante a comissão e completar os passos que estão previstos ante esta. A comissão envia à Corte, em anos recentes, alrededor de 14 casos promédio de 14 casos por ano. Tenho em minha oficina em Washington o número mais atualizado e eles podem enviar depois. E a comissão está naturalmente obrigada a comparecer em todos os casos ante o Tribunal Interamericano, ante a Corte Interamericana. A comissão se transforma de organismo quase judicial que evalua assuntos de ética e de lei ao examinar as petições e a emitir seus informes de fundo, a uma parte processal, digamos assim, ante a Corte, em papel auxiliar do Poder Judicial, muito parecido ao rol do Ministério Público ou da Fiscalia em los diferentes sistemas de nossa região, em los diferentes sistemas jurídicos internos. Hubo, a lo largo de los años, debates e reflexões, especialmente na academia, pero não somente na academia, sobre esse doble papel de la comissão, ou seja, de primeiro juez e depois também de defensor, de defensora de las vítimas, e depois de alterações em 2009 em las regras de procedimento da Corte, a comissão não pode apresentar declarações de testigos ou de vítimas. Isso passa a ser assim uma função principal de las partes, de las vítimas e de las supostas vítimas e de seus advogados, pero a comissão pode se oferecer testigos de expertos. Frequentemente esses testigos são de fundamental importância para resolver os casos, e isso quando o ordem público interamericano se vê afetado de maneira significativa. Aí então que é fundamental a apresentação desse tipo de prova técnica ou especial. Em sua jurisprudência, a Corte Interamericana ha afirmado que, em seu papel de último intérprete da convenção, ela não estaria obrigada a observar a full as decisões tomadas por la Comissão Interamericana com respeito a esse tratado. E como também foi señalado na jurisprudência da Corte Interamericana, a comissão não é tecnicamente uma primeira instância do sistema interamericano, por lo que a Corte não deve ser considerada como um tribunal de apelações, mas bem, a autoridade da Corte se exerce para examinar e revisar todas as ações e decisões da comissão. Assim foi afirmado em sua jurisprudência. E nesse sentido, a Corte ha considerado alegatos de supostas irregularidades processais ante a comissão, e isso se passou incluso desde o primeiro caso, o caso Velázquez Rodrigues, e a Corte também ha afirmado expressamente sua autoridade para supervisar o devido processo em aqueles procedimentos da comissão relacionados com assuntos apresentados ante a Corte, e por fim, a Corte ha afirmado sua competência para reevaluar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Esse ponto foi criticado, e não só na academia, mas também
em la Corte misma, há uma decisão de particular interesse nesse sentido, que é la de caso Gangaram Pandai versus Suriname, en el voto del juez Cansado Trindade. Ele habla um pouco de qual é sua perspectiva sobre o rol de cada um de los órganos de la comisión, e apresenta suas críticas próprias a essa ideia de que a Corte pode reevaluar e incluso decidir de maneira distinta a lo que a comissão considerou em termos de admissibilidade. Qual seria a natureza jurídica de las decisões e de las opiniões consultivas de la Corte? Al interpretar la convenção, la Corte ha afirmado que todas suas decisões, e isso inclui as sentenças sobre o fundo, também as medidas provisionais, são legalmente vinculantes. La Corte ha insistido em que as obrigações estatais resultantes não podem ser alteradas ou mitigadas al invocar disposições ou dificuldades do direito interno, lo que também está totalmente de acordo com a Convenção de Viena e com os parâmetros de direito internacional consuetudinário. Enquanto ao valor de precedente de suas próprias decisões, aunque não existe no sistema interamericano uma regra formal de stare decisis, é a prática de la Corte sempre ter com muito cuidado e levar em conta de uma maneira muito especial e intensa suas decisões pretéritas ao emitir novas decisões. E quanto a para terminar esse tópico, quanto às opiniões consultivas, se argumenta que têm caráter obrigatório para todos os estados que são parte da convenção, e em la prática da Corte uno observa, e aqui hablo desde uma mirada teórica, uno observa que normalmente não há distinção quando a Corte cita opiniões consultivas ou a decisões de fundo, normalmente não há distinção em la maneira como são tratadas. Ou seja, normalmente são as decisões de opiniões consultivas são citadas como fuentes de autoridade de mesmo valor. Bueno, apresentadas essas considerações sobre o papel da comissão ante a Corte e o rol que a própria Corte desempenha em nosso sistema, passo a nosso assunto principal da tarde de hoje, que é o monitoreo e seguimento das recomendações da comissão. Empeço hablando de las próprias recomendações. Como é destacado em minha primeira conferência, a Convenção estabelece, em seu artículo 41, as funções e atribuições da Comissão Interamericana, entre as quais está a de formular recomendações para que os Estados-membros adoptem medidas progressivas rumbo à implementação dos direitos humanos. Em relação com os países que não han ratificado a Convenção Americana, a base ou o fundamento jurídico indicado da capacidade da Comissão de emitir recomendações é um pouco distinta. Normalmente se remite ao artículo 18 do Estatuto da Comissão. E, ao final, se uno quer seguir nessa reflexão sobre fundamentos, naturalmente que o fundamento último estará na própria Carta de la OEA. La CIDH emite recomendações a los estados em diferentes instâncias. Empezaré com o sistema de petições de casos, depois falaré de las outras instâncias. Nesse sistema de petições e casos, há recomendações. Primeiro, em los informes de fundo, publicados por la CIDH, em las decisões e los informes que aprueben
aprueban las soluciones amistosas entre los Estados miembros y los peticionarios, y las decisiones en las resoluciones que otorgan o no, que otorgam medidas cautelares a personas ou grupos de personas que estão bajo riesgo, ¿no? En el marco, siguiendo después del sistema de casos, en el marco de monitoreo, en su sistema de monitoreo, la comisión emite recomendaciones, primero, en los informes sobre situación de derechos humanos de los países, segundo, em informes temáticos, e nesses informes temáticos pode haver recomendações a diferentes países, a regiões específicas e etc. Recomendações no informe anual da Comissão Interamericana, e eu he hablado com vocês sobre o informe de 2018. Em nossa página ele está disponível, pero en la página no hay el informe en uno solo archivo. Hay como un índice y muchos enlaces diferentes, ¿no? Hay que pedir a mi asistente para generar un archivo único para ustedes. Es uno de los materiales que voy a compartir con ustedes, probablemente en un plazo ahí de una semana, máximo. Recomendações também em resoluções e em chamamentos a los Estados membros por meio de comunicados de prensa. É um instrumento que é sido utilizado muito por la comissão, e especialmente em anos recentes, não? Os tipos de medidas que estão previstas em essas recomendações. Há diferentes tipos. Nesse sistema de petições e casos, por exemplo, é comum haver medidas que determinam restituição no exercício de direitos, compensação ou indemnização, medidas de satisfação, o terceiro tipo. Tentarei falar um pouquinho mais despacio, porque estão tomando ponteos e de novo tomei um cafecito depois do almoço, então isso me põe para hablando muito rápido. um expresso que é o melhor, não? O terceiro, medidas de satisfação. O quarto, medidas de reabilitação. Quinto, medidas de justiça. E, por fim, as chamadas medidas estruturais ou medidas de não repetição. Aí, nesse último grupo, que é um que me interessa muitíssimo, não só por el hecho de que hoje trabalho por la comissão como advogado, pero mais aún como cidadão e como alguém que se interessa muito por melhorar a situação dos direitos em nosso continente. Aí, creio que todos devemos prestar muita atenção a essas medidas, não? E são também, historicamente, as medidas mais difíceis de implementar. Isso é o que os dados que temos sobre seguimento nos mostram, não? E podem ser as mais efetivas. Nesse grupo de medidas estruturais estão, por exemplo, a adopção de determinadas políticas públicas, a adopção de medidas legislativas e também medidas que funcionam como meio para fortalecimento institucional. Bueno, esses são os tipos principais de medidas e as recomendações do sistema de petições e casos. Adelante, nesse sistema de monitoreo, há medidas relacionadas a políticas públicas, a legislação, medidas normativas, a fortalecimento institucional, a incidência na cultura e na sociedade,
acesso à justiça. Nesse grupo de acesso à justiça estão questões relacionadas a juzgamento de casos, a investigação de casos e também a punição, sancionamento. Não? Por vezes hablo espanhol com um acento de Brasil, não? Um acento português. Sancionar. E, por fim, sistema de informações e dados. Muitas vezes, uma das medidas que a comissão expressa em seu trabalho de monitoreio é a de apresentar mais informações ou de ser mais transparente quanto a um determinado tema ou de formular ou melhorar sistemas de informações. Bueno, em medidas cautelares, também há tipos específicos de medidas que são normalmente apresentadas. As recomendações em las resoluções que otorgam essas medidas, a primeira consideração importante que devemos fazer é que essas resoluções se insertam em um dever que é o dever de proteção de los derechos por parte de los estados e sua base principal, como les contava, é o artículo 25 do regulamento da comissão. Essas recomendações elas estão dirigidas a mitigar a situação de risco que motivou a adopção da medida cautelar e generalmente essas medidas incluem os seguintes elementos. Primeiro, medidas imediatas para proteger aqueles direitos que estão em risco, estão bajo risco. Segundo, que as medidas sejam concertadas com as pessoas beneficiárias e com seus representantes. É muito importante assegurar a participação das pessoas que estão bajo risco. E, por fim, a comissão recomenda a adoção de medidas para evitar a ocorrência de novos eventos de risco. Se uno mira ao contenido das medidas cautelares, vai perceber que adoptam muitas vezes términos generales. E há uma razão para isso. Quando as medidas cautelares traem um caráter assim mais amplo, é porque a implementação corresponde ao Estado e aí a comissão deixa ao Estado o dever de identificar quais são os meios específicos para atender a essa medida de caráter general. E, de novo, o mais importante nesse ponto é que o Estado escute as pessoas involucradas para justamente cumprir bem esse papel de identificação de medidas específicas. E nesse ponto, uno pode se indagar qual é a natureza jurídica dessas recomendações. Os estados estão obrigados a observar essas recomendações. As recomendações todas e as decisões da CIDH são consideradas como de cumprimento obrigatório por parte de todos os estados membros da OEA por la seguinte razão: elas são consideradas como derivadas diretamente das obrigações internacionais que os estados adquiriram ao ratificar instrumentos como a Carta de la OEA e a própria Convenção Americana, además de los mandatos contenidos em la Declaração Americana firmada por los estados. Las decisões de la CIDH, em tanto intérprete autorizado,
del alcance de las obligaciones internacionales de los estados de la OEA en materia de derechos humanos, estão ou desempenham um rol central em toda a normativa de direito internacional de direitos humanos. E aí é muito importante destacar o próprio princípio de pacta sunt servanda, o princípio general de direito internacional, que também está consagrado no artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e que afirma que todo tratado obriga a las partes e deve ser cumprido de buena fé, lo qual significa que, especificamente no âmbito jurídico interamericano, os Estados partes estão em la obrigação internacional de aplicar as recomendações e cumprir as decisões da CIDH. A CIDH é o órgão reconhecido por los Estados mesmos como o órgão de proteção de direitos humanos. Esse cumprimento deve ser integral e constitui um elemento absolutamente indispensável para assegurar a plena vigência dos direitos humanos e assim permitir a los estados que estén em cumprimento de suas obrigações internacionais derivadas da Carta da OEA, por derivação da Carta da Declaração Americana, e para aqueles que han ratificado a Convenção, também as obrigações previstas em la Convenção Americana. É interessante também destacar para vocês que isso não é só uma interpretação da própria comissão, pero essa maneira de compreender o sistema também é compartida por diferentes instâncias e atores da rede acadêmica e por la própria Corte Interamericana, que, claro, é o tribunal que foi reconhecido por los estados como aquele responsável por fornecer ou apresentar a última palavra em termos de interpretação, de sentido, de alcance das normas, das obrigações internacionais em nossa região. Aí, les cito muito brevemente uma das decisões dos documentos produzidos por la Corte Interamericana em que esta questão está tratada de maneira muito clara. Empeço a cita. Em virtude do princípio de buena fé, consagrado no mesmo artigo 31.1 da Convenção de Viena, se um Estado subscreve e ratifica um tratado internacional, especialmente se trata de direitos humanos, como é o caso da Convenção Americana, esse Estado tem a obrigação de realizar seus melhores esforços para aplicar as recomendações de um órgão de proteção como a Comissão Interamericana, que é, además, de los órganos principais da Organização de los Estados Americanos, que tem como função promover a observância e a defesa dos direitos humanos no hemisfério. Essa referência, aqui termino a cita. Essa referência no final da cita, da função da comissão, está, como hablamos na primeira conferência, em la própria Carta da OEA. Aí, repito para vocês, para seus ponteos, os artículos involucrados, que são os artículos 52 e 111 da Carta da OEA. Seguindo nosso plano, hablaré de las categorias que são hoje por hoje adoptadas por la Comissão al hacer esse trabalho de seguimento, de monitoreio das recomendações. Para examinar o nível de cumprimento de las recomendações, a CIDH analisa primeiro e principalmente informações que são prestadas por los próprios estados e também informações proporcionadas por las partes, por las outras partes ou los outros atores involucrados, como as vítimas, por vezes seus advogados, quando estão presentes, e também por entidades da sociedade civil e outros atores que podem aportar informações importantes para apurar se há ou não cumprimento. Además das organizações de sociedade civil,
También es mi deber hablar de los institutos y de las instituciones nacionales de derechos humanos. Em muitos países, essas instituições nacionais, incluso as que são parte da estrutura do Estado, aportam informações essenciais para que a comissão exerça bem seu mandato de compreender hasta que ponto cada recomendação está sendo ou não cumprida. Há uma categorização interna da qualidade das informações que recebemos. E esse análise de la qualidade da informação, ele se classifica segundo as seguintes categorias. Primeiro, informação que é considerada como relevante. Essa é a informação relevante porque importante para compreender o cumprimento ou não. É importante também que seja atualizada. Há também juízo se essa informação é atual. E esse é o mais importante dessa categoria. Então, as informações relevantes são aquelas que, de hecho, esclarecem, clarificam se a recomendação está sendo implementada ou não, e que seja atual. A segunda categoria é das informações que não são consideradas relevantes. A informação considerada não relevante pode ser aquela que foi proporcionada dentro dos prazos que a comissão impõe e, aún assim, não se refere às medidas adoptadas relativas ao cumprimento da recomendação ou não estão atualizadas ou solamente reiteram as informações prestadas anteriormente. Por vezes isso se passa. Então, por vezes recebemos, incluso de los estados, informações que são simplesmente estão a reiterar informações prestadas anteriormente. Então, não há nenhuma novidade. Isso não pode ser classificado como relevante, não? E, finalmente, a terceira categorização, a terceira categoria, é de informações não proporcionadas. A informação sobre medidas adoptadas para cumprir com a recomendação emitida, por vezes, não é proporcionada, por exemplo, por el Estado. De maneira expressa, se lhe indica a la CIDH que não se apresentará a informação, por vezes isso se passa, ou se solicita prórroga para proporcionar a informação e, ao final, não se proporciona essa informação. Aí, por meio dessa categoria, a comissão controla até que ponto os estados estão a colaborar efetivamente a las imposições da comissão e a las solicitudes da comissão em termos de informações. Amigos, também comparto com vocês as categorias para examinar se as recomendações estão sendo implementadas ou não. E essas categorias são 3: cumprimento total, cumprimento parcial e cumprimento total, cumprimento parcial, substancial. Falarei de cada uma delas em um ratito. Terceiro, cumprimento parcial. Quarto, pendiente de cumprimento. E quinto, incumprimento. Agora, falarei de cada uma delas, a começar por la de cumprimento total. Aquela recomendação em la que o Estado ha iniciado e concluído satisfatoriamente todas as medidas para seu cumprimento é considerada de cumprimento total. E pouco mais adelante em nossa charla de hoje,
vou falar de como se cierra esse processo de seguimento de recomendações e, naturalmente, que o cierre que mais desejamos é precisamente esse de cumprimento total. Em las estatísticas que produzimos internamente, há uma proporção importante de recomendações que são cumpridas integralmente. A maioria é de cumprimento parcial. Em segundo lugar, cumprimento total e solo em terceiro, no cumprimento. Bueno, segunda categoria, cumprimento parcial sustancial. Aquela recomendação em la que o Estado ha adoptado medidas relevantes para seu cumprimento e ha aportado pruebas de las dichas medidas, pero frente a la qual a CIDH considera que as medidas para seu cumprimento aún no han concluído, são essas de cumprimento parcial sustancial. Em outras palavras, são aquelas situações em que há evidências de que a recomendação está sendo cumprida, pero não há evidências suficientes para afirmar que o cumprimento já é total. Terceira categoria, cumprimento parcial. Aquela recomendação em la que o Estado ha adoptado algumas medidas para seu cumprimento, pero a adopção de medidas adicionais sigue sendo necessária, é essa de cumprimento parcial. Quarta categoria é a de pendiente de cumprimento. Pendiente de cumprimento é aquela recomendação em la que o Estado não ha adoptado nenhuma medida para cumprir com a recomendação ou as gestiones iniciadas aún não han produzido resultados concretos ou a medida adoptada ou as medidas adoptadas não correspondem à la situação que se examina. E, por fim, la de incumprimento, que é aquela recomendação em la que a conduta del Estado resultou de impossível cumprimento, ou ante la qual o Estado explicitamente ha indicado que não cumprirá com a recomendação. Que bueno que estatisticamente esse grupo não é tão relevante frente a los demás, né? Porque esses, naturalmente, que é o pior cenário desde o ponto de vista de los labores de la CIDH. Asimismo, a CIDH evalua o nível de cumprimento de cada caso e, em seu conjunto, afirma as seguintes categorias principais al final: cumprimento total, cumprimento parcial ou pendientes de cumprimento. Al final, aunque há 5 categorias iniciais, essas 3 são as mais práticas, digamos assim, as de monitoreio de cada medida. Perfeito. Bueno, em matéria de medidas cautelares, é pouquinho diferente. A CIDH verifica a implementação das medidas cautelares constatando os seguintes: primeiro, se o Estado ha adoptado as medidas imediatas para a proteção. Um exemplo disso é adotar um esquema de seguridade ou garantizar o acesso do indivíduo a um tratamento médico, entre outras medidas que poderiam servir de exemplo nesse ponto. A CIDH também constata se as medidas adoptadas contam com a idoneidade e efetividade necessárias. Isto é que, por um lado, por sua própria natureza de medidas de proteção,
elas estão susceptíveis de evitar a materialização de risco e, por la outra, que em realidade produzam o resultado esperado. A comissão também evalua se, com base no princípio de concertação com os representantes e as pessoas beneficiárias, as medidas são planificadas e as falências ou obstáculos em la implementação são superados, e se han adoptado medidas para evitar a ocorrência de novos eventos de risco, por exemplo, através de uma investigação diligente que permita a identificação e sanção a los responsáveis por determinado risco. Exemplo muito concreto: determinado político que passa a receber ameaças, e as ameaças é possível identificar de onde partem as ameaças, e aí, para minorar esse risco, o Estado deve garantizar não só a segurança desse indivíduo, mas também deve buscar sancionar aquele grupo que foi responsável por generar essa situação de risco. Para realizar a anterior constatação, a comissão toma em conta os informes periodicamente solicitados a los estados e a posição apresentada por los representantes de las personas beneficiárias de las medidas cautelares respecto a esses informes apresentados por los estados. Los progressos em la implementação de uma medida cautelar suelen requerir a modificação de las medidas de proteção já adoptadas, atendiendo a la variação e evolução da respectiva situação de risco. En el próximo tópico, quero falar com vocês sobre quais são as ferramentas utilizadas no seguimento de recomendações. E não sei, tenho a impressão que esse último tópico das categorias foi, quizá, claro, pero não tão claro como minha exposição antes. Por isso, quero também tranquilizar-lhes que vou enviar a compartilhar nesses materiais também o material que é utilizado em minha própria apresentação. Que bueno, não? Espero que sim. Ferramentas utilizadas, amigos, nesse segmento de recomendações. A CDH conta com várias ferramentas para efetuar esse segmento de recomendações. Por exemplo, os informes de fundo, por exemplo, as cartas, as reuniões de trabalho, as audiências, os questionários, as visitas de seguimento, as mesas de trabalho, assessoria técnica e outros. Falarei de cada um desses rapidamente, começando por las cartas. Em relação com as decisões que a comissão emite no marco de seu sistema de petições e casos e também no marco das medidas cautelares, a comissão envia cartas a los estados para solicitar-lhes informações sobre as ações adoptadas para cumprir com as recomendações. Asimismo, a CIDH traslada e remite a informação recebida de las partes entre ellas, para que também cada uma pueda aportar suas próprias observações sobre o que a outra está a afirmar. Com respeito às recomendações emitidas através do sistema de monitoreo, a CIDH envia comunicações aos estados e também às organizações da sociedade civil e instituições nacionais de direitos humanos para solicitar-lhes informação sobre as ações adoptadas por parte do Estado para cumprir com as recomendações. Además de essas informações prestadas por meio de las cartas, a comissão, claro, está sempre muito atenta a los aportes de la fuerte red acadêmica que temos em nosso continente, os variados estudos que são produzidos por essa rede
em termos de se essas recomendações estão sendo cumpridas ou não. E em nosso trabalho podemos classificar esse tipo de aporte em dois tipos principais. Um são aqueles estudos que expressamente estão a falar de las medidas que foram recomendadas pela comissão. E um segundo tipo é de los estudos que, aunque não hablen expressamente de las medidas adoptadas por la comissão, ou seja, não há uma referência direta e expressa ao sistema interamericano, seu conteúdo é precisamente lo que a comissão busca para compreender se as informações prestadas por as partes estão 100% precisas e hasta que ponto as recomendações estão sendo cumpridas. Reuniões de trabalho, que é a segunda, sim. Bueno, é muito comum a comissão mencionar em los informes temáticos estudos acadêmicos. Não é tão comum no sistema de casos, pero também pode se passar, especialmente porque o regulamento habla de informações de conhecimento público, não? Aí estariam e eu mesmo tenho assim exemplo muito especial de meu próprio trabalho, que lamentavelmente esse não puedo compartilhar hoje. Em uns meses lo compartilharei porque aún está em confidencialidade. Es que está em confidencialidade por razões regulamentares, não? Pero sí, isso se pode perceber em los informes, em los materiais produzidos por la comissão. A segunda ferramenta é a de reuniões de trabalho. La CIDH sostiene reuniões de trabalho com as partes sobre o seguimento de las recomendações contenidas em los informes de fundo, contenidas em los acordos de soluções amistosas e também em las medidas cautelares. Las reuniões de trabalho são cerradas ao público e em ellas participam as partes del caso ou de la solução amistosa ou de la medida cautelar, o comissionado relator del país ou o relator temático e funcionários da Secretaria Executiva da CIDH. Estas reuniões, em la evaluação da própria comissão, representam uma oportunidade para que a comissão receba informação atualizada sobre o cumprimento das recomendações e também a comissão entende essas reuniões como especiais no sentido de impulsionar o cumprimento. Asimismo, a CIDH facilita a adopção de rutas consensuadas de implementação, porque e aí isso é também a mirada nem tanto do abogado da comissão, pero de alguém que estuda o direito internacional em geral, o direito internacional dos direitos humanos em particular. Frequentemente a clave de implementação, de efetividade das normas está precisamente em essas rutas, não? Nessas rutas de atuação consensual. As reuniões de trabalho podem ser sostenidas durante os chamados períodos de sessões da Comissão Interamericana e também durante as visitas que a CIDH hace a los países da região, assim também como por videoconferência. Uma novidade importante, né? A lo largo del año. Ou seja, também fora do período del tempo de período de sessões. Hasta um mês antes da fecha de reunião de trabalho, a CIDH convoca as partes para sua assistência à reunião de trabalho. A CIDH também tem a faculdade de convocar reuniões de trabalho de ofício,
ou também contestando as solicitudes de las partes. E nesse sistema de casos em particular, sei de minha própria experiência que é muito comum solicitudes de las partes para a realização de reuniões desse tipo, né? Asimismo, a CIDH realiza revisões periódicas com os estados de seus portafólios de petições, casos, medidas cautelares, soluções amistosas e seguimento de recomendações. Dicha revisión consiste en la práctica de reuniones intensivas anuales o semestrales en la sede de la CIDH en Washington y también por videoconferencia o combinación de los dos, presencial y videoconferencia. En esas reuniones participa la delegación del Estado y especialistas de las distintas áreas involucradas de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión. Se revisa a nível de detalle el portafolio del Estado y la situación actual de todas las peticiones, casos, medidas cautelares, soluciones amistosas, así como el seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes de fondo publicados con el objetivo de resolver consultas, obter informação de los estados sobre los pasos dados hacia el cumprimento e los avanços alcançados e acompanhar, acompanhar o cumprimento ou não dessas recomendações. A terceira ferramenta que quero destacar é a de las audiências. Durante os períodos de sessões, a comissão realiza audiências públicas e essas audiências públicas podem versar sobre o cumprimento de recomendações e decisões em casos concretos, e também sobre recomendações temáticas ou estabelecidas para um país em específico, ou um grupo de países, ou na região em geral, no marco do sistema de monitoreio. Esses espaços permitem à Comissão Interamericana receber informação atualizada sobre a situação de direitos humanos em los países ou sobre um determinado tema, o qual facilita muito suas análises sobre os resultados alcançados. A outra ferramenta que quero destacar é a de los questionários. A CIDH também pode preparar questionários específicos com o objetivo de dar seguimento às suas recomendações. E nesse sentido, a CIDH pode preparar e enviar questionários com perguntas relacionadas ao cumprimento a los estados e também a organizações de sociedade civil, instituições nacionais e academia, no caso do sistema de monitoreio, ou publicá-los em seu sítio web. Asimismo, se pode preparar e enviar perguntas específicas a las partes no marco do sistema de petições e casos e medidas cautelares. Seguindo em ordem, as visitas de seguimento. A CIDH pode realizar visitas de seguimento de recomendações, acorde a seus mandatos e prévia comunicação com os estados. Asimismo, pode proponer a realização de atividades de seguimento no marco das visitas de trabalho que realize, prévia comunicação com as partes. A próxima ferramenta é a de las mesas de trabalho e depois a de assessoria técnica. Com o fim de dar seguimento ao avanço em cumprimento das recomendações, a CIDH pode proponer aos estados sostener mesas de trabalho presididas por ela. Essas mesas de trabalho podem contar com a participação de representantes da sociedade civil e para a celebração dessas mesas, a agenda de trabalho é sempre previamente definida por la CIDH junto ao Estado que esteja involucrado em el tema ou em la recomendação. Também é importante falar de assessoria técnica. A CIDH pode brindar assessoria técnica aos estados ante prévia solicitud para o processo de implementação de decisões. E nesse sentido, a CIDH pode colaborar
tanto en el diseño como en la formulación o evaluación de proyectos de ley ou de políticas públicas com enfoque em direitos humanos, en el desarrollo de capacidades ou qualquer outro meio convenido com o Estado, com o fim de dar cumprimento às recomendações. Essas seriam algumas das ferramentas principais. Además de las herramientas, quisiera falar com vocês também sobre os processos de seguimento de recomendações. Os processos se desenvolvem a lo largo de los distintos meses do ano calendário, com o uso de las ferramentas anteriormente detalhadas, conforme se describe em seguimento. A CIDH permanentemente solicita e obtém informação de parte de los estados, vítimas e seus representantes, entidades da sociedade civil, instituições nacionais de direitos humanos, organismos internacionais e outros. Essa informação é analisada e valorada por la CIDH através de distintas ferramentas, constituindo assim processos de seguimento que se desenvolvem de maneira constante. En el processo de seguimento, a CIDH pode valer-se de la informação recabada en el marco do sistema de monitoreo, através do qual obtém informação confiável de distintas fuentes, de acordo com seu regulamento, incluindo de atores da sociedade civil, instituições nacionais de direitos humanos, organismos internacionais, entidades do próprio Estado e membros do setor acadêmico, entre outras. Essa informação é utilizada por la CIDH também para o cumprimento de suas funções de seguimento de recomendações. Agora me ocorre também exemplo que posso compartilhar com vocês de informação de rede acadêmica que concerne exemplo clássico de boa prática de implementação de medidas, que é o caso Maria da Penha de Brasil. En el informe de fundo adoptado por la comisión determinou medidas também estruturais relacionadas à educação de agentes públicos quanto ao tema de violência de gênero. E aporte importante em anos recentes foi o de investigações acadêmicas respeito à efetividade ou não das medidas adoptadas por Brasil. E entre essas medidas, houve a adopção de uma nova lei, ou seja, uma medida legislativa, e a academia aportou informações importantes respeito a hasta que nível, hasta que ponto as medidas legislativas lograram o que se esperava de elas. Bueno, quanto a informes de fundos publicados e quanto a los acordos de soluções amistosas aprovados por la CIDH, hablemos então de los processos. O seguimento de las recomendações ou cláusulas começa quando o informe de fundo é publicado ou quando o acordo de solução amistosa é aprovado. A partir desse momento, a CIDH pode tomar as medidas de seguimento que considera oportunas para verificar o nível de cumprimento. Como parte central desse processo, cada ano a CIDH prepara um informe de seguimento, a ser incluído no capítulo 2 de seu informe anual. Esses informes de fundo e acordos de solução amistosa são examinados nesse capítulo 2 do informe anual no ano posterior a sua publicação ou aprovação. Para a preparação do informe de seguimento, a ser incluído no capítulo 2 do informe anual, entre os meses de julho e agosto, a comissão solicita informação atualizada às partes sobre o status de cumprimento das recomendações, e a partir dessas informações, a CIDH valora o nível de cumprimento segundo aquelas categorias que he comentado. E há uma sessão do capítulo 2 dedicada a isso, e ela está dividida em duas subseções.
Uma que corresponde a los acuerdos de soluciones amistosas e outra a los informes de fundo publicados. Cada caso que aparece em las tablas que são também divulgadas, publicadas, está vinculado a uma ficha de seguimento, e nessa ficha se registra um resumen del caso, las recomendações, su estado de cumprimento, la atividade processal del caso, el análisis de la informação apresentada por las partes, el análisis sobre el cumprimento de cada uma de las recomendações e las conclusões de la CIDH sobre el estado de cumprimento, sea las conclusões individuais sobre cada medida, sobre cada recomendação, sea em general, e os resultados individuais e estruturais informados por la parte a lo largo de los meses. Enquanto a los informes de fundo publicados e los acuerdos de soluções amistosas, aprobados antes do câmbio regulamentário que se passou em 2001, a CIDH realiza o seguimento de los mismos a petição de las partes. Quanto a medidas cautelares, o trabalho de seguimento realizado em medidas cautelares empieza uma vez que a CIDH ha otorgado a medida. A CIDH, então, realiza uma análise de las medidas de proteção implementadas e, em suas comunicações a las partes, traz a apresentação do informe que é solicitado ao Estado em la resolução que decide o otorgamento ou não de uma medida cautelar. A comissão traslada dicho informe a los representantes e aí os representantes têm a oportunidade de apresentar suas próprias observações. Atendendo a informação que sea aportada por las partes, a CIDH pode ou não fazer perguntas adicionais específicas que respondem de maneira particular à evolução do assunto, novas situações de risco apresentadas, a importância de incentivar a concertação entre as partes a nível interno, ou bem dirigidas a identificar a identificar e superar os obstáculos que existem à implementação das decisões. Os prazos para responder a essas solicitudes de informações variam, atendendo às circunstâncias de risco, e também atendendo à necessidade de contar com informação oportuna. Se bem a comissão requer periodicamente informação ao Estado sobre a implementação das medidas cautelares, resulta de especial importância que os representantes apresentem informação atualizada e espontânea em caso que se suscite algum hecho novo ou algum novo evento de risco que requiera um seguimento no marco de medida cautelar. A comissão poderá adoptar as medidas de seguimento apropriadas para supervisionar a implementação dessas medidas cautelares, como requerir às partes interessadas informação relevante sobre qualquer assunto relacionado com o otorgamento, observância e sua vigência. Dichas medidas podem incluir, quando resulte pertinente, cronogramas de implementação, audiências, reuniões de trabalho e visitas de seguimento. As reuniões de trabalho ou audiências podem ser convocadas a solicitud de las partes ou de ofício por la CIDH. Al momento de tomar sua decisão, a comissão valora as particularidades de cada assunto, atendendo à variedade de los contextos e de las fuentes de risco enfrentadas por los beneficiários, assim como as respostas de los estados durante a implementação da medida. Tenho outras considerações sobre medidas cautelares e seguimento de medidas cautelares, pero as principais são essas que já estão puestas. Quero também falar com vocês de los informes de país e los capítulos 4b do informe anual de la CIDH. A CIDH realiza o seguimento às recomendações generadas em los informes de país e los informes capítulos 4b de seus informes anuais,
através da elaboração e publicação de informes de seguimento de recomendações no capítulo 5 de seu informe anual. O resultado disso é que normalmente o informe anual conta com centenas e centenas de páginas. Aqueles que já estão acostumados a analisar os informes anuais da comissão já lo sabem. É que o informe anual desempenha um papel muito importante não só para as atividades de seguimento, mas para todas as atividades da comissão. Aí também se encontram as informações respeito ao seguimento. E nesses informes, a CIDH evalua as ações adoptadas por el Estado para cumprir com as recomendações respectivas e também, a exemplo de lo que passa em la primeira parte de minha exposição, também evalua o nível de cumprimento segundo aquelas categorias. No caso de informes de país, a prática da comissão ha sido de notificar o Estado de la aprovação do informe e conceder um prazo aproximado de 6 meses para que o Estado informe sobre o cumprimento das recomendações. Para a preparação de um informe de seguimento de recomendações a ser incluído no capítulo 5 de seu informe anual, a CIDH solicita informação ao Estado e organizações civis, da sociedade civil e todos os outros atores relevantes respeito ao cumprimento das informações, das recomendações. Uma vez se aprovada uma versão preliminar do informe de seguimento, a comissão transmite aos estados uma cópia de dicho informe e o Estado conta com um prazo adicional de aproximadamente um mês. Pode ser menos, não pode ser mais, o teto é um mês, o prazo máximo é de um mês, para apresentar uma resposta ou suas considerações ou qualquer outra informação que seja pertinente. El tempo vuela, assim se diz também em espanhol, não? El tempo vuela. Eu tenho outros pontos para cobrir, que incluem a participação das partes peticionárias e das vítimas nesses processos, também os chamados mecanismos especiais de seguimento, o sistema interamericano de monitorio e seguimento de recomendações, que é uma ferramenta digital, uma ferramenta informática, o CIMORE interamericano, e como se finaliza o processo de seguimento. Dado o avanço do horário, me permitirei, sempre com o mesmo compromisso de enviar a vocês informações adicionais por escrito também, de manter esse canal de diálogo e de interlocução aberto, me permito falar de la finalização do processo de seguimento de recomendações e luego apresentar a vocês minhas palavras finais. Quanto à finalização do processo de seguimento, o processo de seguimento se finaliza quando, depois de a comissão haver analisado toda a informação proporcionada, a comissão considera que o Estado ha iniciado e cumprido satisfatoriamente com todas as medidas para seu cumprimento. Um exemplo interessante, há vários, é o que mencionava anteriormente, do caso Maria da Penha Maia Fernandes. Uma das recomendações adoptada em sede de informe de fundo foi de medidas de capacitação e sensibilização de los funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica. Que se passou depois de la adopção, de la afirmação dessa recomendação? O Estado contestou a essa exigência em diferentes frentes. Primeiro, por meio da criação de um foro nacional de juízes e
esse foro foi criado para discutir internamente a nova lei que foi aprovada para punir com rigor e com detalhe os crimes de violência de gênero, especificamente crimes de violência doméstica. E aí se criou o foro para que os jueces discutissem internamente o contenido, o sentido, a interpretação das disposições dessa lei e também compartilhar experiências de cada dos jueces, de cada das instâncias, respeito a los casos que han chegado sobre essa temática. Outra medida foi de cooperação técnica. Foi celebrado acordo de cooperação técnica entre órgãos estatais, incluindo uma escola de jueces, e através ou por meio desse acordo técnico se implementou capacitações, se divulgou o contenido da Lei Maria da Penha e também outras diferentes atividades, todas elas rumbo ao mesmo objetivo de reduzir os indicadores de violência doméstica. Aí acá, não sei se ao final a comissão considerou que foi totalmente cumprido. Não sei se agora, em 2019, qual é o cenário. Contamos com uma equipe específica que examina questões de gênero e pode ser que a informação mais atual, não sei se é diferente ou não. Lo que sei, como alguém que tem um interesse acadêmico respeito a esse tema, é que agora a discussão é menos em relação à medida legislativa e mais em termos das questões de cambios de cultura e de educação para a não violência. E aí he leído, por exemplo, em diferentes meios de prensa e também em estudos acadêmicos que o que se discute hoje é a implementação especialmente de educação de niños para que no futuro não sejam homens que vulnerem os direitos das mulheres, não? Minhas últimas palavras, quero primeiro afirmar que espero haver sido minimamente claro ou suficientemente claro al hablar com ustedes nesse idioma tão bonito que he aprendido a manejar hasta certo ponto e especialmente a amar o idioma de Cervantes, de Benedetti, de Páramo, de Vargas Llosa, de Borges, de Cortázar, de tantos outros maestros, tantos outros gênios, né? E sigo de novo a sua total disposição para continuar o câmbio de ideias, seja por correio, seja por outros meios. Também quero, se me permitem, regressar ao tema do cierre de minha última conferência, de minha conferência primeira. Com peso em meu coração, eu he concluído minha primeira ponência com uma mensagem difícil, pero realista. Seguimos sendo, como les dije, uma região marcada por la violência, por las desigualdades abissales, por la miséria, e nossos esforços han sido importantes em muitas áreas, claro que sim, pero claramente não foram suficientes. Clara e lamentavelmente não foram suficientes. Quisera regressar a esse tema e recapitular de uma maneira mais sistemática de la que hice em nosso primeiro encontro. Quais foram os avanços e quais são os desafios que a Comissão Interamericana ha identificado em seu plano estratégico, em suas considerações de contexto, seu plano estratégico? Quais são os pontos positivos que hemos identificado? Os pontos positivos principais.
Primero, niveles crecientes de implementación de los estándares interamericanos, especialmente en cada uno de los países y en el derecho interno y en las prácticas internas de cada uno de los países. Mejoras que en algunos casos son muy sensibles en las institucionalidades en materia de derechos humanos. Maior nível, sem dúvida alguma, maior nível de consciência em nossa região respeito a los direitos. Uma crescente consolidação das garantias necessárias para promover a democracia em nossa região. A transição, especialmente nos anos 80 e 90, em muitos de nossos países, a transição de dictaduras e de sociedades marcadas por conflitos internos graves, conflitos internos armados, hacia a democracia, processo em andamento e que aún necessita de consolidação. A oportunidade que sigue presente, uma oportunidade histórica e preciosa de la participação de nossos países para finalmente dar resposta a las deudas históricas que todos temos relacionadas com graves violações de direitos humanos do passado. Hubo também, e isso também foi suficientemente identificado com muita claridade, fortalecimento importante da participação de organizações de sociedade civil, movimentos sociais, organizações sociais que são reivindicativos de los derechos em nossos distintos países. Bueno, esses são os pontos positivos. Essa é a sistematização de los pontos positivos principais. Há outros. Apesar de esses avanços, siguen os desafios. Eu falei de alguns de ellos e quero añadir outros para ser justo em minha fotografia e completo em minha fotografia da situação dos direitos humanos em nosso continente. Primeiro ponto, identificamos fragilidades do sistema democrático que vive em alguns dos países da região. Segundo ponto, crises econômicas, incluso em tempos recentes, impactaram de uma maneira particularmente dramática e grave os grupos historicamente marginalizados em muitas partes de nossa região. As desigualdades e as inequidades econômicas seguem em níveis muito altos. Em la academia, há consenso sobre a relação causal entre inequidade econômica e violência. Não há nenhuma dúvida. Então, em qualquer nível de discussão acadêmica, não há correlações tão fortes identificadas e nem debate de tamanha madurez quanto ao caráter causal da relação dessas variáveis, violência estrutural e inequidades econômicas. Também, lamentavelmente, níveis altos de violência e de conflictividade, que incluem actos muito graves cometidos não só por atores estatais, mas também por muitos atores não estatais. Muito importante ter a fotografia clara quanto a isso. E nesse cenário, ameaças, criminalização, represálias e violências, em particular, contra defensores e defensoras de direitos humanos, pessoas em instâncias públicas e também não públicas, que se dedicam a promover direitos em suas respectivas sociedades, desequilíbrios entre os poderes e dificuldades que em alguns países são imensas, dificuldades em relação a aqueles ideais de imparcialidade, de efetividade e também de independência de los sistemas de justiça respectivos, problemas ambientais
Y finalmente, en ese nuestro percurso de identificación de algunos de los principales desafíos, hemos também identificado aumento significativo do discurso de ódio contra migrantes, ou basado em raça ou etnicidade, e também promoção em alguns países, promoção de leis e de políticas públicas que estigmatizam ou criminalizam a los migrantes e suas famílias. Dentro desses contextos, se ha observado como os niños, las niñas e os adolescentes migrantes, acompanhados e não acompanhados, em especial, sofrem essas consequências. Al volver, senhoras e senhores, a esse tema, em recapitulação e em complementaridade, quero cerrar nosso encontro de hoje com tono que é, ou assim espero, de invitação, de responsabilidade e de esperança. Somos todos membros de uma mesma espécie, hechos de la mesma arcilla, seres ambivalentes, com potenciais enormes de destruir, pero também de criar. O sistema interamericano sí puede contribuir, pero no hará solo los cambios necessários em nossas realidades. O direito puede ser um instrumento importante para a implementação de medidas rumbo a um mundo mais justo, pero não produzirá justiça com suas próprias forças, nem será capaz de garantizar solo a efetividade de suas normas. Os atores principais siguen sendo no tanto la Corte ou la Comissão Interamericana, sino los estados, las sociedades e las personas bajo as suas jurisdições. Al mirar esse auditório lleno de pessoas como ustedes, no lo miro solo com los ojos de presente. Essa nossa reunião seria considerada um milagro completo há 2, 3 ou 4 gerações, lo que é muito pouco em termos históricos. Um milagro. Gente de uma organização criada por estados, gente de los estados, reunidos para falar de direitos humanos e para compreender o rol de cada um em los desafios e em nossa importante missão de respeitar os direitos das pessoas. Esse é fruto, esse é o resultado de um consenso muito recente na história. E por isso, nesses termos, seria considerado um milagre por gente em los anos 30, por exemplo, que foi ayer em termos históricos. É por isso que sigo lleno de esperança. Les felicito por sua opção de estudar o tema de los direitos humanos e les invito a continuar lutando por los mais altos valores de la justiça e de la humanidade de todas as maneiras que encontrem em seus respectivos labores. De novo, eu espero haber sido minimamente claro al falar com vocês nesse idioma tão bonito. Sigo a sua disposição e termino com as seguintes frases: que viva a humanidade, que vivam os pueblos de nosso continente. Sigamos. Muitas graças a todos vocês. Gracias. Tenemos unos pocos minutos para cualquier pregunta sobre la función, el trabajo de la comisión. Ahí.